Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, o canal do Engenheiro Viajante. Eu sou o Pedro e eu estava aqui pensando, planejando um próximo vídeo que eu vou fazer, que eu estou devendo já faz um bom tempo, que é falar sobre como adquirir uma cidadania europeia, no meu caso, cidadania portuguesa. Porém, há um mês atrás, quando eu ainda estava planejando fazer esse vídeo, você vê como eu procrastino algumas coisas aí, enfim... O Easy Nobre, que é um youtuber bastante famoso, bastante conhecido na internet, ele postou um vídeo porque ele estava tendo um problema porque ele tem duas nacionalidades também, a nacionalidade canadense e a brasileira, e ele estava com uma dúvida se ele ia poder entrar no Brasil com um passaporte brasileiro vencido, e se, fazendo isso, se ele ia conseguir sair do Brasil, ou apresentando o passaporte vencido brasileiro, ou mesmo o passaporte canadense. Como é que isso ia funcionar? A questão é, eu fui dar meu pitaco nos comentários lá, o que ele deveria fazer, o que eu achava que é certo nesse caso, e havia um comentário meio polêmico lá no meio. Um cara disse que ele não é mais brasileiro porque existe um artigo na Constituição que determina a perda da nacionalidade por você adquirir uma nacionalidade estrangeira voluntariamente. Eu, do primeiro momento, eu discordei desse artigo, ou discordei dessa opinião dele, e mesmo lendo o artigo, eu continuava discordando por conta de uma interpretação da Constituição. Porém, agora, vendo direito, vendo algumas jurisprudências do Supremo, ele apresentou mesmo no comentário um mandado de segurança que tinha sido julgado no Supremo. Eu li o mandado de segurança, eu li a Constituição, li algumas fontes na internet e hoje eu concordo com ele. Eu concordo que no caso do Easy Nobre, por exemplo, ele tem como ter anulada a nacionalidade brasileira dele, por conta de você adquirir voluntariamente uma outra nacionalidade. Mas vamos explicar exatamente como que isso funciona. Bom, eu estou aqui com meus dois passaportes, aqui, o passaporte brasileiro e o passaporte português. Isso significa que eu tenho duas nacionalidades. O passaporte brasileiro, porque eu nasci no Brasil e sou filho de brasileiros, e o passaporte português, porque eu tenho descendência portuguesa. A questão é, um dos comentários também que é interessante destacar aqui nesse vídeo é que ele falou, pô, eu posso entrar no Brasil com passaporte canadense, porque no passaporte diz aqui ó, que eu sou brasileiro, que eu nasci no Brasil. Só que isso não quer dizer que você é brasileiro. Não só porque você nasceu no Brasil, não significa que você seja brasileiro ainda. Você pode ter nascido no Brasil e nunca ter adquirido a nacionalidade brasileira. Você pode ter nascido no Brasil e renunciado à sua nacionalidade brasileira. Então não significa que só porque o seu passaporte estrangeiro diz que você nasceu no Brasil, ou em outros casos, em outros países também funciona da mesma forma, isso não significa que você continua sendo brasileiro. Mas a questão é, eu tenho as duas nacionalidades. Significa que eu posso ter a minha nacionalidade brasileira cancelada? Não. O artigo 12 da Constituição, ele trata exatamente sobre nacionalidade brasileira. Especificamente sobre isso. Só que tem o parágrafo 4º, que eu estou vendo aqui, eu vou ler para vocês. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ou adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Então, a questão é, você pode perder a sua nacionalidade se você adquirir outra nacionalidade. Na verdade, você não pode. O artigo ele é taxativo. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Só que existem exceções. A exceção é reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição de permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. O A
Eu, na verdade, me encaixo na questão A, porque a nacionalidade originária pela lei estrangeira, reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, no primeiro momento eu tive uma interpretação equivocada sobre isso. Eu achava que seria, se a lei estrangeira, por exemplo, no meu caso, Portugal, se Portugal, quando concedesse a minha nacionalidade portuguesa, eles considerassem ainda que eu fosse brasileiro. Então, se você adquire uma nacionalidade e aquele país continua te considerando daquela outra nacionalidade. A questão é, e fica bastante claro no mandado de segurança do Supremo, que eu vou deixar aqui nos comentários, é que não faz sentido a legislação brasileira ficar submetida a uma outra legislação de um país estrangeiro. Não faz o menor sentido isso. Então, você vai considerar um cidadão do seu país, cidadão daquele país mesmo, efetivo cidadão nato daquele país, dependendo ou não de uma legislação de um outro país, isso não faz o menor sentido. A interpretação correta dessa exceção é que você precisa ter a sua nacionalidade originária reconhecida do país estrangeiro. Agora, o que é nacionalidade originária? Nacionalidade originária é o filho de pais estrangeiros, ou pai ou mãe estrangeiro, ou nascido em território estrangeiro. Isso é reconhecimento de nacionalidade originária. Ou você nasceu num país, mas foi registrado, viveu sua vida inteira no Brasil, por exemplo, você pode ter sua nacionalidade originária, porque você nasceu naquele país, reconhecida pelo aquele país estrangeiro. Ou se o seu pai, ou sua mãe, ou seu parente mude para o Brasil e você tenha reconhecido essa descendência que você tem daquele país estrangeiro, que é o meu caso. A questão é, nacionalidade originária não se aplica a uma nacionalidade adquirida por conta de você morar num país estrangeiro, por exemplo, que é o caso do Izinobre. Ele somente conseguiu essa nacionalidade porque ele morava no Canadá, ele mora no Canadá e tem a sua vida lá. Então ele teve direito, através da legislação canadense, de adquirir aquela nacionalidade. A questão é, a segunda hipótese de exceção nesse artigo é você ter sido compelido a adquirir aquela nacionalidade. Você pode justificar você ter sido forçado a adquirir a nacionalidade de diversas formas. Por exemplo, se você argumentar que você não tinha plenos direitos civis naquele território estrangeiro, se você tinha uma vida lá, mas estava sendo restrito a um trabalho informal, por exemplo, e a única solução para você se estabelecer naquele país seria adquirir a nacionalidade. Que acontece, e aconteceu nesse caso do mandado de segurança, que era uma cidadã americana, uma cidadã brasileira que adquiriu a nacionalidade americana, mas ela já tinha o green card quando ela pediu e adquiriu a nacionalidade americana. Sendo que ela tinha o green card, ela tinha plenos direitos de exercer a sua cidadania naquele país. Tudo bem, tem algumas coisas que você não vai poder fazer, eventualmente você não pode votar, você não pode se eleger, você não pode ter basicamente nenhuma participação política, dependendo do país, é claro, mas você ainda tem os direitos civis, você pode trabalhar, você pode morar, você pode constituir família, então você ainda tem os direitos civis. O que não justifica você adquirir a nacionalidade. E que é o caso do Izinobre, até onde ele informa a gente, ou até onde ele nos mostrou. Acontece que ele tinha o visto de residência, que seria a residência permanente, como seria o Green Card nos Estados Unidos, e por livre e espontânea vontade adquiriu a cidadania canadense. Isso eu também estou falando uma coisa que eu acho que seja verdade. Também eu não conheço a vida do Izinobre e não sei como é se foi essas circunstâncias mesmo, mas até onde eu fiquei sabendo, vendo os vídeos dele, é essa circunstância. Mas a questão é que, de direito, realmente,
ele pode ter a nacionalidade, ou uma pessoa nessa circunstância pode ter a nacionalidade cancelada, a nacionalidade brasileira. Que não significa que vai, isso depende de uma ação do Poder Executivo. E foi justamente o que aconteceu, citando novamente esse mandado de segurança, que foi uma ação do Ministério da Justiça, um decreto do Ministério da Justiça que anulou efetivamente a nacionalidade dessa cidadã brasileira. E isso pode acontecer com uma pessoa nessas circunstâncias, e só depende justamente do Poder Executivo descobrir essa circunstância que esse cidadão está. O que leva a um ponto muito importante, é uma questão de você pensar muito bem antes de você adquirir uma nacionalidade estrangeira, por morar num país estrangeiro, sendo que você não tem um reconhecimento de uma nacionalidade originária. É uma questão muito importante você pensar se realmente aquilo é importante para sua vida, se você realmente necessita de ter uma nacionalidade daquele país, porque você pode perder a nacionalidade brasileira por conta disso. O que não significa que é permanente. Também existe forma de você readquirir a sua nacionalidade através de um processo. Eu não sei exatamente como que seria essa questão burocrática. E um último ponto que eu gostaria de falar com relação a isso é você adquirir a cidadania por conta do casamento. Você se casar com um cidadão estrangeiro e requerer a cidadania do país desse cidadão. Eu pesquisei a respeito disso, existe um site chamado duplacidadania.com.br e eles falam que não existe nenhuma referência com relação a isso, que o Ministério da Justiça nem o Ministério das Relações Exteriores citam que expressamente você poderia ter a sua nacionalidade brasileira cancelada por conta de você ter se casado e adquirido a nacionalidade estrangeira dessa forma. A questão a Constituição, ela é bastante clara. Você só não perde sua nacionalidade se você se encaixar naquelas duas exceções. O fato do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações Exteriores afirmarem que você não perde tem uma certa eficácia, porque você, tendo em vista que depende de uma ação do Poder Executivo para você perder a sua nacionalidade, você está numa situação segura. Se o Poder Executivo reconhece que você continua sendo brasileiro, você não vai perder essa nacionalidade. Mas, porém, isso daí não tem segurança jurídica nenhuma. Nenhuma lei vai te assegurar que você não vai perder sua nacionalidade se você fizer isso. Isso é o que eu interpreto da Constituição e é o que eu pesquisei a respeito disso. Não sou jurista, não sou advogado, eu sou engenheiro, mas eu sou cidadão, então eu sei ler a Constituição, eu sei interpretar. E é uma questão a ser vista aí. Se você tem uma opinião contrária, coloca aí nos comentários o que você acha, se você acha que se adquirir a cidadania por casamento é uma questão válida, juridicamente falando, se acha que se concorda comigo, se não. Se gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha, porque eu acho que esse tipo de informação é muito relevante. E se inscreve no canal se você não está inscrito e ativa o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos. E até o próximo vídeo. Falou!